Bem com a Vida, com Pastor Rogério Amorim, evangelizando o Brasil e o mundo, através da TV e da internet. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, povo de Deus, bom dia Curitiba, região metropolitana, litoral, bom dia Campos Gerais, bom dia às muitas cidades até onde chegamos através da televisão, em mais esse dia, mais um dia que o Senhor nos permite viver e que seja um dia muito abençoado, que seja um mês muito abençoado, que seja um ano muito abençoado em sua vida, na sua família, nos seus negócios, na sua saúde e assim por diante, não é? Nós estamos aqui para convidar você e a sua família a virem conhecer uma igreja onde nós procuramos estar verdadeiramente comprometidos com a palavra. Uma igreja pentecostal chamada, uma das duas chamadas pentecostais clássicas, não é? Onde nós pregamos o evangelho quadrangular, que é um evangelho completo, não é um meio evangelho, né? Nós cremos no poder de Deus como as Escrituras ensinam. Nós cremos que o Senhor nos dá poder através do seu nome, o nome poderoso de Jesus, para expulsar demônios. Nós cremos que recebemos o poder para fazer as pessoas serem curadas milagrosamente. Os testemunhos múltiplos estão aí, especialmente no meu caso, 40 e tantos anos de ministério, desde o começo, trabalhando nessas áreas. Nós cremos no batismo no Espírito Santo, com a evidência do falar em línguas estranhas, conforme as Escrituras ensinam, e nós cremos que devemos estar alerta e alertar sobre a iminente volta de Jesus para buscar a sua igreja. Ou seja, nós queremos um evangelho completo, um evangelho de resultados. Não é? Nós não somos a igreja perfeita, mas procuramos pregar o evangelho perfeito, como ele tem que ser. Não é? Então eu quero desafiar você, a sua casa, a sua família, a vir conhecer a Quadrangular Ecoville, um grande complexo aqui, são 10 mil metros de área, estacionamento fechado, bastante amplo, muitas salas para aulas, para discipulado, para escola bíblica dominical, para universidade da família, que é uma coisa que você precisa conhecer, os cursos da universidade da família que nós ministramos aqui, não é? E este ano nós retomamos a caminhada com o Instituto Bíblico Quadrangular, né? O Instituto Teológico Quadrangular aqui em Campo Comprido, que o ano passado demos uma descansada, né? Estamos retomando com muitas matrículas, graças a Deus. Está faltando a sua, né? Venha estar conosco, veja aí telefone e tudo mais para conversar com o pessoal e assegurar a sua matrícula, os 3 anos, a missão infantil quadrangular, um ano de curso preparando pessoas, educadores de crianças dentro das igrejas. É maravilhoso mesmo, né? Então, o Instituto Teológico Quadrangular e a Missão Infantil Quadrangular, nesse ano, de novo, aqui em Campo Comprido, Ecoville, né? Para quem conhece, sabe de toda a estrutura, professores gabaritados, múltiplas salas muito cômodas, amplas, né? E nós estamos esperando vocês também para participar dos nossos departamentos. São múltiplos departamentos, com crianças em todas as suas faixas etárias, né? Não se vê criança nos cultos aqui, porque elas estão nos seus cultinhos, como a gente diz, né? Muitas salas preparadas para isso, equipadas, né? Os juniores, os adolescentes, os jovens, os homens, as mulheres, os casais, as pessoas da chamada melhor idade, né? Da terceira idade, enfim. Você vai encontrar o seu lugar aqui, não tenho dúvida disso. Então eu estou esperando você e a sua família para estarem aqui conosco congregando, você que está desigrejado, quem sabe, não é? Você que ainda não conhece Jesus em toda a sua plenitude, você que veio de fora de Curitiba, veio do interior, veio de outros estados, né? É incrível como nós recebemos gente aqui, membresia nova aqui, de pessoas que vêm de fora de Curitiba, algumas já indicadas, né? Me lembro de um casal agora recente ainda, né?
que vieram lá do Rio de Janeiro, orientados pelo seu pastor, para virem congregar conosco aqui, não são da Quadrangular, não é? Então, nós estamos de braços abertos para receber você, para aconselhar você. A igreja está aberta o dia inteiro para aconselhamento, visitação, oração, enfim. Estamos com as portas abertas, os braços abertos para receber você, para participar conosco de cultos como este. Bem com a vida, com o pastor Rogério Amorim, evangelizando o Brasil e o mundo, através da TV e da internet. Capítulo 6 de 1 Timóteo, eu ia ler um versículo só, que é o que me interessa para pregar para vocês nessa manhã. Mas para fazer um pouquinho mais de sentido, contextualizar um pouquinho mais a respeito do que Paulo queria dizer, e ele estava escrevendo a um jovem filho na fé. Vamos ler a partir do verso 3. Quem achou? Timóteo 6, verso 3, se bem que está ali, né? Se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a simplicidade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões de contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a simplicidade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Isso é uma chamada de atenção para você não receber, não discutir nem nada, seitas e outros distorcedores das escrituras que existem por aí com nome de igreja. Mas é grande ganho a simplicidade, a devoção, a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para esse mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e na ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muito sofrimento. Mas tu, Igreja Quadrangular de Campo Comprido e Ecoville, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Amém? Porém, o texto-chave, verso 8: sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Então eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre esse assunto nessa manhã, porque é uma coisa que eu também preciso aprender. Não é fácil lidar com dinheiro. Quando é muito, nos torna arrogantes, orgulhosos, vaidosos em extremos. E em via de regra, como a gente vê no Brasil especialmente, principalmente no meio político, leva a uma corrupção que vai acabar em vergonha e em cadeia, infelizmente, não é isso? Mas quando o dinheiro é pouco e os gastos são muitos, ou seja, tem mais mês do que salário, então é hora de a gente recuar os becos, como a gente dizia antigamente, né? A gente se colocar numa posição de cuidado, de prudência. Por quê? Porque a pressão dessa sociedade consumista que nos envolve, né? E o apelo visual que os cartazes, os outdoors, a televisão nos apresenta, isso tudo se renova a cada dia para estar sempre atraindo a atenção de compradores, né? E isso tudo geram aquilo que eu botei o nome nessa mensagem para a televisão, geram em nós necessidades desnecessárias. Eu preciso disso. Por que você precisa de mais uma bolsa, mulher? Você já tem 40 no armário. Eu preciso desse sapato, já tem 60 no armário. Eu preciso desse terno, já tem meia dúzia no seu armário, e assim por diante, não é? Esse tipo de coisa
nos leva a uma compulsão, vamos assim dizer, por coisas que quase sempre são supérfluas, gente. E normalmente, olha, principalmente, se você tiver triste, vou dar um conselho de irmão, tá? Se você estiver meio triste, meio deprê, não passe nem na frente de shopping. Porque se você estiver meio depressivo, meio tristão, você passa na frente do shopping, o cartão de crédito pula sozinho do teu bolso, da tua bolsa, e entra na frente. É um demônio desgraçado, de plástico, não é? E digam que eu estou errado. Então são coisas que a gente tem que ficar muito atentos, não é? Então o cristão, tem cristão aqui? Pois é, então nós precisamos ter alguns princípios elementares dirigindo, regendo a nossa vida financeira. E eu quero abordar 5 pontos bem rapidamente com vocês, que esse texto aqui nos fala, que Paulo aqui nos ensina, embora tenham outros textos dele também, que são preciosíssimos nessa área, principalmente lá em Filipenses. São preciosos. Primeiro, e já que eu falei em Filipenses, né? Ele diz assim: digo isto não por causa da pobreza, por necessidade, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Esse é o grande segredo. Não interessa a situação, viver contente, porque nós sabemos para onde estamos caminhando. E viver contente é um aprendizado, gente, não é mágica. A gente aprende, principalmente através do conhecimento da palavra, né? Viver contente na fartura, ou viver contente na escassez, vamos assim dizer, é uma obra da graça de Deus, gente. É uma obra da graça de Deus. Por isso nós temos que ter muito mais o Espírito de Cristo em nossas vidas do que o nosso próprio querendo se salientar. Procurar fazer com que a nossa vontade, isso que eu vou falar não é castração de personalidade de jeito, maneira, né? Mas permitir que a nossa vontade se perca na vontade do Senhor. E o Paulo, quando estava preso em Roma, é que ele citou essa palavra que eu disse, né? Eu digo isso não por causa de estar preso, chicoteado, açoitado, estar teoricamente, né, pobre. Ele nunca foi pobre, né? Porque ele diz assim: estou me lixando por que esteja acontecendo no meu entorno, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Isto é muito profundo, maravilhoso, mas isso não é operado por autoajuda, por poder do pensamento positivo, por seja lá o que for. A operação que gera isso é obra da graça de Deus na nossa vida. Amém? Esse mundo moderno, gente, tenta nos levar a comprar aquilo que nós não precisamos. E o que é pior, tenta nos levar a comprar aquilo que nós não precisamos com o dinheiro que nós não temos, para impressionar as pessoas que na verdade nós nem conhecemos. Parece absurdo, mas é uma verdade. Raciocina, é uma verdade. E Paulo diz aqui no texto, né, que aqueles que querem ficar ricos caem em tentação. Mas em momento nenhum ele diz que riqueza é pecado. Em momento nenhum ele diz que o dinheiro é pecado. Ele diz que o amor ao dinheiro é nisto que reside a perdição do homem. Terceiro ponto, vamos lá rapidinho. Procura ao máximo não contrair dívidas. Paulo diz: a ninguém devais coisa nenhuma a não ser o amor, exceto o amor. Ele escreve lá em Romanos capítulo 13, né? Então muito cuidado com esse tipo de coisa, né? Dá um break na tua mulher, principalmente quando ela é jovem. Dá um break no seu marido, porque tem marido como eu que te conto, se bobear eu ajudo até quem não conheço. Aliás, é verdade mesmo também, né? Então se não der um break em mim, eu vivo pelado, como se diz, né? Então, gente, devemos ser muito cuidadosos, para a gente não se envolver com dívida,
porque a gente se envolve com 1, 2, 3, 4, 5 dívidas, depois não consegue pagar, aí se torna dívida, porque quando a gente faz um contrato, mesmo que seja o carnê do automóvel, isso teoricamente não é uma dívida, é um compromisso. Se torna dívida quando começa a vencer a primeira e eu não pago. Aí você tem o teu nome comprometido. O que é pior, não sei se já perceberam, mas o mundo lá fora pode fazer o que quiser fazer que é bonito, mas se você fizer, caem de bordoada em cima de você. É impressionante como nós somos vigiados. É impressionante. É uma nuvem de testemunhas sempre no nosso entorno, né? E o que é pior, muitas vezes envergonhamos pessoas que, por uma questão de confiança, nos deram um aval. Lá vai ele junto, né? Especialmente num mercado financeiro, como é o caso brasileiro, onde os juros são... Isso não é juro, isso é roubo, isso é assalto, né? Assalto. Aí é que o nosso cuidado tem que ser redobrado. É melhor evitar comprar a prazo e ter um critério no uso de cartões, de cheque especial e ter a paciência de guardar um dinheirinho para comprar muito mais barato à vista, sem correr o risco de se meter em dívidas e muitas vezes acontecer coisas desagradáveis, como eu já vi aqui na igreja. O pior é que esses sem vergonha depois dizem que é o Espírito Santo que está mandando eles para outra igreja. Não é que fez dívida aqui, não está pagando e não tem vergonha de encarar. Não é um caso nem dois. Terceiro lugar, aliás, quarto lugar, nós precisamos fazer um exame muito cuidadoso numa coisa que a gente chama de escala de valores. Porque tem muita coisa na nossa vida que parece importante e é desimportante, e as mais importantes nós consideramos desimportantes, infelizmente. E é bem provável que muitas pessoas já embutiram, vamos assim dizer, no seu orçamento, coisas completamente dispensáveis, desnecessárias e que podem esperar. Muita coisa, eu podia citar algumas aqui, mas deixa para lá, né? Precisamos ter um estilo de vida mais simples, mais modesto, até que chegue a hora, e ela chega, se a gente for fiel, em que a gente possa até, né? Mas é justamente aí é que reside o segredo da riqueza. É não gastar além daquilo que eu posso, e mesmo que eu possa continuar não gastando, porque daí eu vou guardar, e esse dinheiro vai se multiplicar. É o segredo dos ricos, gente. É o segredo dos ricos. Eu sempre digo para vocês, quer ler coisa boa, leia biografias. Biografia de gente bem sucedida, de um atleta ao Henry Ford, por exemplo. Você vai ficar fascinado. Eu vejo aqui em Curitiba, às vezes eu converso com eles, sou curioso nessas coisas, né? Japoneses e chineses e coreanos, não é isso? Vieram para o Brasil, mas literalmente com uma mão na frente e outra atrás. Alugaram uma portinha, e nessa portinha abriram uma pastelaria. Quem ficava na cozinha era a mãe, quem ficava no balcão era o pai, quem ficava no caixa era o filho ou a filha. E hoje são donos do imóvel e estão com outra e outra e outra, com gente trabalhando para eles. E o brasileiro vai para Portugal, vai para os Estados Unidos, vai para... sabe Deus aonde fazer a vida. Gente, não tem lugar melhor no mundo para fazer a vida do que no Brasil. É a terra das oportunidades, das riquezas naturais. Só que tem um detalhe, precisa trabalhar. Porque se trabalhasse no Brasil o que tem que trabalhar em Portugal, ou lá em Miami, ou seja, lá onde for, ficava rico aqui. Lá trabalha 16 horas, aqui 8, e já no terceiro mês vão para a justiça para ferrar o patrão. Estou errado? A riqueza está debaixo do nosso nariz, gente. Basta querer. Lá o pessoal trabalha o dia inteiro, que nem doido, e de noite ainda vai entregar pizza. Faça isso aqui. Por que não fazemos? O vizinho vai me ver na moto entregando pizza, vai ficar feio. O que fica feio é não ter dinheiro no bolso. É o nome no Serasa.
o vizinho, o parente, não me sustenta. Então foi uma luta, né? Gastamos muito em nosso próprio, aquilo que a Bíblia fala, no nosso deleite, né? Enquanto investimos tão pouco em causas muito mais nobres na nossa vida, na nossa família, no estudo, na própria igreja. Porque na igreja nós estamos sempre investindo no reino de Deus, né? Às vezes chegamos a contrair dívidas que vão se tornando umas verdadeiras bolas de neve para mantermos certas coisas no nosso orçamento que bem poderiam ser cortadas sem prejuízo nenhum para nós. Mas nós queremos. Como cristão temos deveres para com o Estado. Não tem como não pagar os impostos. Se são escorchantes ou deixam de ser, nós somos os culpados, porque nós elegemos esses bandidos lá de Brasília, que depois nos assaltam com as leis que eles mesmos criam e assim por diante. É só você ver aí, o Bolsonaro tem tentado acabar com um monte de impostos, vai para o Senado, vai para a Câmara do Deputado, eles ferram tudo. Mas está lá, se eu não pagar meu IPTU, se eu não pagar meu DPVAT, se eu não pagar meu IPTU, se eu não pagar meu INSS, o LBO. Conhece a LBO? O Jacques do Pandeiro é que cantava isso quando eu era menino. Limpa o bolso do otário. É esse o nome do imposto. LBO, né? Então, a verdade é essa. Temos que quitar nossos deveres com o Estado, goste ou não goste, mas principalmente temos que quitar nossos deveres para com o nosso Deus e gostar nesse caso, porque sabemos que aí não estamos sendo roubados, aí não estão tomando de nós, nós estamos investindo num solo fértil, né? Como cristãos nós temos esses deveres: a César o que é de César, como disse Jesus, e a Deus o que é de Deus. Não podemos sonegar o que é devido ao Estado, mas também não podemos sonegar o que é devido a Deus. A Bíblia diz que reter mais do que é justo é pura perda. Vou ler um texto para vocês que eu já preguei esse ano passado aqui. Onde é que está? Está na Bíblia, né, Rogério? Em Ageu. Vocês olharam para muito, mas alcançaram um pouco. E esse pouco, quando vocês trouxeram para casa, eu assoprei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha igreja, que está deserta, abandonada, e cada um de vós corre para a sua própria casa. Por isso retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. Por isso o quê? Por não me honrarem, por deixar de investir no meu reino. Então eu não invisto na sua vida, muito pelo contrário, o pouco que você traz, como o Ageu mesmo diz, em forma de salário, eu faço com que o saquinho que você recebe, o salário, não tenha fundo. Ele entra pela boca e sai imediatamente por baixo, que é a realidade de muitos, e que não conseguem entender isso, né? Que sem fidelidade ao nosso Deus, não chegamos a lugar nenhum. Então eu vou dar um conselho para você de irmão, não de pastor, de irmão mais velho. Refaça seu voto de dízimo. Tape esse rombo, tape esse buraco na sua vida antes que seja tarde demais. Você não vai sobreviver. Porque Deus vai me castigar? Não, porque na infidelidade o diabo pode tocar. A maldição, como está escrito, não vem sem causa. Então, refaça seu voto de dízimo especialmente, e seja uma mão aberta em ofertas. A igreja está precisando de dinheiro, a igreja sempre precisa de dinheiro. Isso aqui é uma organização, além de um organismo. Tem muita coisa para se pagar aqui, mas a igreja não está precisando do teu dinheiro. A igreja não precisa do meu dinheiro, porque Deus sabe como resolver os problemas, suprir a necessidade da sua igreja. Mas para eu suprir as minhas necessidades, só tem um jeito: é eu suprir as necessidades da casa dele. Está aqui, eu li o texto. É simples assim. É simples assim, você precisa crer nisso. Olha para mim. Você acredita que é salvo em Cristo? Sim ou não? Por quê? Porque você se aliançou com Deus, aceitando Jesus como seu Senhor e Salvador. O dízimo não é diferente.
Oferta não é diferente. É uma aliança com Deus de prosperidade. É simples assim. Tudo são alianças com o nosso Deus, né? Então, sabe, a fidelidade abre sobre nós as janelas dos céus, porque a bênção de Deus é que enriquece, ela não traz sofrimento, não traz desgosto, não traz falta. Muito pelo contrário, a integridade tem que ser a marca de um homem ou de uma mulher cristã verdadeiros. A integridade. Tributos e dízimos são dívidas que devemos ao governo e a Deus respectivamente. Então, a gente mantendo a nossa integridade, não tem como o maligno nos atacar, nos acusar de nada. Não tem como Deus deixar de nos prosperar e suprir as nossas necessidades, porque Ele é fiel à sua palavra. Dá para entender isso? Ele não é fiel a mim, Ele é fiel à palavra dele. Se eu estou contextualizado na palavra dele, então essa fidelidade dele vem ao meu encontro. Se eu não estou, essa fidelidade vem ao meu encontro do mesmo jeito e eu me lasco. Então, para encerrar, eu oro a Deus, eu peço a Deus, eu louvo a Deus por essa igreja de Ecoville aqui. Estou falando sério. Essa igreja aqui é uma bênção, é um povo decidido, é um povo que está com o seu pastor, é uma igreja que aceita desafio. Nós somos um povo abençoado, nós somos um povo... Gente, eu vou fazer 37 anos aqui. Qual foi o ano que nós andamos para trás? Força aí para ver qual foi o ano que nós andamos para trás. Essa igreja só cresce, porque nós procuramos ser um povo fiel, ser comprometido com a palavra de Deus, é isso? Então eu oro a Deus para que a gente continue assim, sendo um povo fiel no pouco e um povo fiel no muito. A grandeza de uma pessoa, vou voltar a repetir, não está no fato de ter. A grandeza de uma pessoa está no fato de ser. O bom nome vale mais do que riquezas. Não tenha dúvida disso. Que Deus nos ajude a administrar nesse ano com sabedoria os recursos que Ele já colocou em nossas mãos, porque nós já profetizamos através do projeto de vida, através dos 6 dias de clamor, que Deus honre a cada um de vocês, fazendo você colher tudo aquilo que você semeou. Amém? Bem com a vida, com pastor Rogério Amorim, evangelizando o Brasil e o mundo, através da TV e da internet.